Oi, bom dia. Oi, seu Nelson. Tudo bem, Alessandra? A Danila, o Luiz, bom dia. Bom dia, gente. Eu tava com saudade já de vocês. Veio feriado aí semana passada, mas estamos aí, né? Vamos continuar com a nossa meditação aqui sobre a palavra de Deus. Hoje eu vou ler um pouquinho ali do trecho 40, do livro de Isaías 48. Acho que foi ali que a gente parou, tá certo? Pelo menos tá marcado aqui. Eu acho que a gente não começou nenhum versículo ainda desse trecho. E como que vocês passaram o final de semana? A Rose, tudo bom, Rose? A Gabi, a Bio. Que joia, gente, que joia. Aqui tá uma manhãzinha bem fria de segunda-feira. Mas vamos que vamos, né? Que Deus abençoe a nossa semana, que a gente tenha uma semana extraordinária, né? Fora do comum. Algo que a gente possa fazer coisas também fora do nosso comum, fora da nossa rotina. Porque se a gente continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultado diferente, né? Como diz Einstein, é loucura. Então, que a gente também possa fazer diferente nessa semana, que a gente possa fazer aquilo que tiver nas nossas mãos para fazer. Porque Deus vai fazer sim a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Oi, Maria, bom dia. A Janete, tudo bem? Que jóia. Então eu vou ler um trechinho ali desse capítulo 48, que eu acho que é onde a gente parou. Diz assim: ouvi isso, a partir do 1 mesmo. Ouvi isso, ó casa de Jacó, que vos chameis pelo nome de Israel e saíste da linhagem de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e confessais o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Olha, não se engana Deus. Vocês estão vendo, né? Assim, vocês são o meu povo, vocês são o povo de Israel, aquele que saiu lá da linhagem de Jacó, de Abraão, de Isaac, depois de Jacó. Mas vocês que confessam o Deus de Israel, vocês falam assim, ó, esse aí é o meu Deus, mas não em verdade, porque lá no fundo eles eles adoravam a outros deuses, eles estavam seguindo aquele mesmo paganismo que tinha ali em volta, onde eles reconheciam estátuas e coisas como Deus na vida deles, buscavam, depositavam a fé deles em outras coisas. Isso que quer dizer idolatria, né? Você depositar a tua fé, aquilo que você acredita, o direcionamento daquilo que você precisa em outras coisas que não seja o Deus verdadeiro, né? A Rose tá dizendo que aí no Rio também tá frio. Meu Deus do céu, Rose, se no Rio de Janeiro tá frio, ai de nós. Ah, mas assim, né? Hoje ainda não é dia 21, certo? Hoje é 20, é isso? Então amanhã começa o inverno oficialmente. Então, que venha, né? Que venha o friozinho aí. E graças a Deus as estações passam, né? Assim como na nossa vida, a gente passa por estações. A gente passa pelo inverno, passa pela primavera, passa pelo verão. E vai vivendo. E a gente tem que viver bem cada ciclo dela, né? Cada estação que a gente passa, cada momento que a gente passa, tirar o maior proveito, melhor proveito de tudo aquilo, porque Deus permite as estações na vida da gente para a gente aprender, para a gente ser melhor a cada dia, para a gente passar bem cada situação e resolver desafios ainda maiores, né? As pessoas que mais ganham na Terra, veja aí, as pessoas profissionais que mais são bem remunerados são aqueles que sabem resolver problemas, maiores problemas. Quanto maior o problema, maior a remuneração que ele tem, maior o reconhecimento que ele tem, maior a honra que ele tem naquilo que ele faz, né? Então a gente precisa aprender a resolver problemas com maturidade, passar pelas situações e aprender com elas, para que a gente avance na nossa vida também, né? E passe para um nível ainda maior, onde os problemas se tornam cada vez menores e a gente vai fazendo aquilo com cada vez mais facilidade, né? Se a gente for olhar para a nossa vida de hoje e um tempo atrás, quanta coisa a gente já aprendeu, quantas dificuldades já não são tão intensas, fala assim, puxa vida, eu sofri tanto, e olha, né, aquilo se dissolveu tão facilmente, porque você aprendeu. Hoje, se aquela situação lá atrás acontecesse hoje, você ia tirar de letra, não é assim?
né? Então, se você fez alguma situação lá atrás, você se arrepende, se perdoe, porque você já não é mais aquela mesma pessoa que fez aquilo lá. Se fosse hoje, você já não ia fazer da mesma forma. Então, se perdoe, né? Da mesma forma que a gente precisa. Nós somos dependentes do favor de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa da misericórdia e da graça de Deus todos os dias. A gente precisa do perdão de Deus e da justiça dele. Nós precisamos ser justificados por ele, porque não é na nossa força. Nós mesmos, nós não conseguimos a justiça, a justificação, buscar o centro das coisas, aquilo que é certo, não nas nossas forças, mas na justificação do Senhor. Então, se nós precisamos do perdão dele todos os dias, nós precisamos também nos perdoar daquilo que a gente fez, né? Nós precisamos liberar o perdão sobre as nossas vidas e deixar passar, né? Deixar embora aquelas ofensas, não ficar carregando fardo nenhum, né? Jesus falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, que a gente coloque apenas o fardo do Senhor Jesus, o fardo de servir a Deus, porque há um fardo em servir a Deus. Você tem que abrir mão de algumas coisas, você tem que renunciar algumas coisas da sua vida, né? Você está fazendo parte de um outro reino. No reino das trevas é uma sentença, uma constituição, vamos dizer assim, uma forma de viver. No reino da luz é outra forma. Temos os nossos direitos, mas temos os nossos deveres também, como cidadão desse reino. Então a gente precisa aprender como viver debaixo desse senhorio de Jesus, que ele chamou de fardo, né? E é muito suave, é muito mais fácil a gente viver debaixo da autoridade da justiça. Amém? Então, continuando lá no 2. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Ele ainda afirmando o quanto o povo declarava que ele era Deus apenas pelos lábios, né? No 3, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, sim, pronunciei-as a minha boca e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado e a tua cerviz é de tendão de ferro e tens testas de bronze. O Senhor já falou isso, que traz a respeito desse povo. E não é só aquele povo que tem uma cerviz dura, obstinado, coração, uma testa de bronze, como ele está falando aqui. A gente também é cabeça dura, ele não quis dizer isso, né? Quer dizer, não usou essas palavras, mas se a gente for olhar que ele está falando assim, esse povo é cabeça dura, né? Difícil de entrar alguma coisa ali, porque é obstinado, faz só aquilo que o coração quer, vai pela direção que bem entende. Embora tenham Deus sobre a vida deles, eles não estavam debaixo do senhorio daquele Deus. Eles faziam, o Deus deles eram eles mesmos, tipo, eu faço o que eu quiser, né? Eu tenho um Deus, mas eu faço o que eu quiser. E a gente vê isso nas nossas vidas, a nossa alma é tinhosa, é obstinada, ela faz aquilo que ela quer. Então a gente precisa o tempo todo submeter as nossas vontades, os nossos pensamentos, a nossa mente à autoridade de Jesus. Quando a gente fala assim, Jesus é o meu Senhor, isso significa muita coisa. A gente precisa de fato estar debaixo desse senhorio. Quando a gente tem um senhor, uma autoridade sobre as nossas vidas, a gente deve, no mínimo, obediência a essa autoridade. Sujeitar aquilo que a gente vai fazer, aquilo que é desejo ali do nosso coração, a essa autoridade. E perguntar para ele, Senhor, devo seguir por essa direção? É isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida, né? Devo seguir por esse caminho, de fato? É isso que o Senhor tem para a minha vida? É esse o momento de eu fazer essa determinada coisa? Porque existe um tempo também para todas as coisas. Não é só fazer a coisa certa, a gente precisa fazer da maneira certa e no tempo certo, senão não funciona, não funciona. Tudo tem que estar ali sincronizado. Me veio a imagem de um aeroporto, sabe? O avião, ele tem uma sincronia, ele tem um tempo preciso para pousar
ele tem um tempo preciso ali para remeter, ele tudo tem um tempo certo. Se ele passar do tempo, se ele sair alguns segundos antes, alguns segundos depois, pode acontecer um desastre, porque tudo tem que estar sintonizado dentro daquela. É certo ele pousar? É certo ele levantar voo novamente? É certo ele ir de uma cidade para outra? É certo. Mas ele tem que fazer essa coisa certa, da maneira certa e no tempo certo. No tempo certo. Devendo ali obediência para quem está guiando ele, né? Dentro de uma aeronave, ele não tem visão de nada. Quando ele está voando ali acima das nuvens, embaixo é um tapete branco, não tem visão nenhuma. Ele precisa de um direcionamento para onde ele está indo ali, de um GPS ou de uma torre dizendo para ele, ó, vai por ali, segue por ali, porque ele tá cego ali dentro, ele não vê aonde ele tá indo, não tem uma rua, né, direcionando. Então, a gente guiando, a palavra fala assim que é cegos, são cegos guiando cegos, Jesus falou isso lá no Evangelho. Então, a gente anda dentro de uma cegueira espiritual, a gente não enxerga um palmo na frente dos nossos narizes, porque a gente não tem conhecimento pleno de todas as coisas, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos, a gente não sabe, a gente deduz, né, o que vai acontecer, mas de fato, qual é a movimentação num raio de 50 metros de nós, 1 quilômetro de nós, né? Quanto maior o raio, mais difícil é de você prever o que vai acontecer naquele período, naquele perímetro ali. Não tem como a gente saber, a gente não sabe o que pode acontecer. Mas nós temos um guia, essa torre de comando que vai nos dizendo para onde direção que a gente vai tomar, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Só que a gente precisa dar ouvidos a essa torre. Imagina se um piloto não desse ouvido para a torre, né? E fizesse do jeito que ele quer. Eu falei, não, eu quero agora, né? Eu vou pousar agora. Não ia dar bom, né? Aquilo não ia prestar. Porque tem o tempo certo e a gente precisa obedecer a voz de comando dentro de nós e saber qual é a direção que a gente deve tomar, qual é o momento certo da gente parar aquilo que a gente está fazendo, qual é o momento certo da gente continuar por aquele caminho que a gente está seguindo, qual é o momento certo de mudar de direção. São várias coisas, né? Às vezes a gente tem que continuar onde a gente está, às vezes a gente tem que parar onde a gente está, recomeçar, olhar de novo, reavaliar todas as rotas e ver por onde que você deve seguir, né? E tem horas que Deus fala, se converta, mude totalmente o caminho que você está seguindo. Conversão, né? É uma mudança de rota total. Você está indo numa direção, você faz uma conversão à direita, uma conversão à esquerda e você muda totalmente o caminho que você está tomando. Segue por outra direção. Então, todos esses direcionamentos, quando você não tem uma visão completa do todo, você não sabe o que está se passando à sua volta de fato, você não conhece o coração das pessoas que estão ao seu redor, daquilo que pode te suceder, né, nos próximos dias, nos próximos minutos da sua vida. Mas nós temos um Deus soberano, como ele falou aqui, né? Eu mesmo predigo as coisas e trabalho para cumpri-las. Vamos ler novamente. Ó, no 3, as primeiras coisas desde a antiguidade eu as anunciei. Deus sabe o fim desde o começo. Aí ele fala, sim, pronunciou-as a minha boca, eu mesmo falei, e eu as fiz ouvir, os fiz ouvir, falei para vocês, contei para vocês. Aí ele diz assim, e de repente eu agi e elas se cumpriram, viu? Tudo vem de Deus, eu mesmo previ o que ia acontecer, a minha boca falou para vocês, eu dei a saber aquilo que era o propósito daquilo que ia acontecer. Aí, de repente eu agi e aquelas coisas se cumpriram. Então, Deus é soberano
E ele tem o pleno conhecimento de todas as coisas. Ele sabe o que vai ser da sua vida nos próximos 10 minutos, nos próximos 10 dias, nos próximos 10 anos. Ele conhece cada ponte, cada que você vai precisar passar. Ele conhece cada estrada que você deveria virar para que você chegasse mais rápido no seu objetivo. Ele sabe por onde você deve ir. Ele sabe qual o melhor momento para você aterrissar e qual é o momento que você precisa decolar e não olhar para trás, né? Então, confia nesse Deus de todo o coração, né? Não como ele falou ali no primeiro versículo, que o povo confessava que ele era Deus daquele povo. Mas no fundo eles seguiam as próprias orientações e eles faziam aquilo que eles queriam porque tinham um coração obstinado, porque a cerviz, a testa deles eram de bronze, a cabeça dura, né, de ferro. Não tinha espaço ali para que a voz de Deus penetrasse e transformasse e ajudasse eles literalmente a seguir pelo caminho que eles deveriam andar, né? Então que o Senhor amoleça o nosso coração cada dia, que abra a nossa mente para a gente ouvir a sua voz e seguir na direção que Ele tem nos dado, que a gente possa parar a nossa rotina, o nosso dia e ouvir a voz do Senhor. A oração, ela é um diálogo, não é um monólogo, né? A gente fala com Deus, a gente precisa parar para ouvir a Ele. Porque se a gente acredita que Deus existe, Ele está aqui, então a gente precisa falar com Ele. E precisa parar para ouvir, porque se Ele está aqui com a gente, Ele tá nos ouvindo as nossas petições, aquilo que a gente precisa falar, os nossos agradecimentos, porque não é só pedir, né? E aquilo que é desejo do nosso coração, a gente coloca diante do Senhor e ouve dele o direcionamento para onde a gente deve seguir. Se ele não falou nada, se você não está ouvindo nada, espera. Às vezes não é hora ainda. Ou ele já falou lá atrás, mas você ainda continua seguindo no caminho que não é aquele. Então Deus se cala. Porque se tem uma coisa que ele nos deu e ele preza muito, é o livre-arbítrio, né? Deus não nos obriga a seguir por direção nenhuma. Se ele mostrou para você que era por aqui e você segue para o outro caminho, ele deixa. Se você tem aquela convicção absoluta de que quero seguir por aqui, ele deixa. Aí lá na frente, a hora que você vê que não tem nada naquele caminho, se cansa, falei, puxa, acho que eu vou voltar. Aí é a hora que Deus fala de novo, né? Fala no teu coração, ó, segue por aqui. Mas primeiro, ele espera a gente decidir. Então, para a gente saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa se colocar diante dele é numa situação neutra, né? Numa situação do tanto faz. Tanto faz se eu seguir por esse caminho, tanto faz se eu seguir por esse. Ah, se o Senhor for comigo, eu sigo, né, por qualquer um deles. Né? Que o começo da oração do Pai Nosso seja verdade, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Às vezes a gente se reporta a Deus não para fazer a vontade dele, mas para fazer a nossa. Então a gente fala, Deus não fala, Deus não me responde, Deus não me ouve. Mas você quer ouvir só aquilo que você quer, né? Obstinado coração. E aí Deus não fala, porque ele não precisa concordar com você, entendeu? Ele não é teu servo, ele é teu Senhor. Então a gente precisa ter isso em mente, que nós estamos debaixo de uma autoridade. Não pode prevalecer a nossa vontade, senão a gente não está debaixo daquela autoridade. Por isso que Jesus pediu, né, para a gente repetir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra, como aqui na terra, como é lá nos céus. Quem dera, né? Se sempre a vontade de Deus prevalecesse e não as nossas próprias, a gente viveria num mundo muito melhor, né? Amém? Que Deus nos abençoe, que a gente possa viver
a palavra dele dia após dia. É de glória em glória, como Paulo falou. A gente não consegue viver tudo isso de uma vez, mas se a gente pegar um único versículo de tudo isso que está aqui e decidir viver ele no dia de hoje, a nossa vida vai sendo transformada, né? Vai sendo transformada de glória em glória. Que Deus abençoe grandemente a tua semana, que hoje seja um dia abençoado aí para você, uma segunda-feira cheia de oportunidades, né? Aproveite cada uma delas. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, o favor dele e as bênçãos dele todos os dias, né? E que a gente possa andar nessa justiça para que seja feita a vontade dele em nós. Beijo grande, gente. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser, às 6h16. Estamos por aqui.